Meu rei, se liga. Imagina você acordar pela manhã, abrir teu celular e dar de cara com isso aqui. O Kratos da saga clássica grega tá de volta. Não o pai analista da saga nórdica, muito menos o guerreiro contido que a gente tem hoje em dia. Eu tô falando do fantasma de Esparta, o destruidor de Olimpo, o cara que gritava com os deuses antes mesmo de arrancar a cabeça deles. Pois é, parece até fanfic de fórum de 2010, mas não é. Foi anunciado um remake da trilogia clássica de God of War. Isso inclui o God of War 1, o 2 e o 3 em forma de remake. Sim, isso simplesmente explodiu não só a internet, mas a cabeça de pessoas que, como eu, acompanhou a saga completa no PlayStation 2. Para você ter uma ideia, isso pode ser um marco incrível dentro da saga e dentro da franquia, que já tem 20 anos de história. Mas bom, respira assim como eu, porque tem muita coisa nesse vídeo que você precisa ver e você vai precisar entender para conseguir deduzir as próximas histórias do Kratos. E bom, se você é um fã de God of War, vem comigo. Pois é, meu rei, teremos o Kratos raiz de volta. Durante o último State of Play, quando já parecia que o evento tinha mostrado tudo que tinha para mostrar, veio aquele teaser seco, direto e sem enrolação. Nada de gameplay, nada de detalhe técnicos externo, só o suficiente para fazer o coração de qualquer fã bater bem mais rápido. Cara, quando eu vi aquela logo, a trilha épica e a confirmação da trilogia original que seria refeita do zero, mano, não é um remake preguiçoso, não é um upgrade de resolução. É remake completo. E vem um dos detalhes que mais me faz arrepiar, é a volta do Terence Carson, com a voz original do Kratos da saga grega. Bom, eu não sei vocês, mas pra quem cresceu jogando no PlayStation 2 e no PlayStation 3, essa voz não é só uma dublagem comum de qualquer outro personagem. É a identidade, é fúria pura, é aquela energia incontrolável que define o personagem em si. Zeus! I'm coming for you! Desde o God of War 2018, quem assumiu o papel foi o Christopher, que fez um dos trabalhos mais excelentes na saga nórdica. Mais contido, mais profundo, mais emocional, mas era outro Kratos, não era o Kratos que a gente acompanhava no PlayStation 2, sabe? Agora, a promessa é clara. Estamos voltando com as raízes de God of War. Isso me leva a fazer uma pergunta muito importante. Será que a Santa Mônica finalmente ouviu os fãs dela? A divisão da comunidade ainda é gigante. Muitas pessoas preferem o God of War da saga nórdica de 2018. Isso eu não posso negar. Ela é bem brilhante. Isso é fato. Narrativa mais madura, combate refinado, direção cinematográfica implacável da Santa Mônica. Isso até levou o God of War a um nível industrial, sabe? Mas também tem a parte dos fãs que nunca superou essa mudança do Kratos. Eles sempre gostaram, assim como eu, do Kratos mais brutal, descontrolado, movido por ódio, cego por vingança. Ele agora virou um pai tentando controlar seus traumas daquela época. Acho que somos os vilões agora. Aos olhos dela, sim. Mas não é ela que pode decidir isso. Vamos terminar a jornada enquanto ainda tenho forças. O arco de redenção dele é bem construído, isso eu não posso negar. Ele teve suas partes de ódio, raiva e descontrole, porém agora tá com uma família, algo que ele tem que pensar duas vezes antes de agir. Tem gente que sente falta do caos que o Kratos trazia. Tem gente que quer aquele Kratos que não pede desculpa nem por reza brava. O Kratos que não hesita, o cara que enfrenta Zeus só no grito, velho. Mas bom, agora parece que essas duas versões podem coexistir juntas, sabe? Nesse mesmo remake. Até porque eu acho que eles não vão querer abandonar aquela direção cinematográfica implacável que eles têm. Mas bom, pra quem gosta do God of War 2018, pra você entender melhor a história, temos que voltar lá no passado. Quando o God of War saiu em 2005, ele não era só um hack and slash, ele foi um divisor de águas do PlayStation 2. A câmera cinematográfica, violência estilizada, mitologia grega reinterpretada com brutalidade e drama. Você tem ideia disso? Até mesmo quando o God of War 2 elevou tudo isso daí. Chefes maiores, combate mais refinado, uma das melhores sequências
sequências já feitas. E quanto ao God of War 3, aquilo foi o ápice da vingança dele. Escala de deuses absurda, luta contra os deuses colossais, finais cinematográficos. Cara, Kratos contra Poseidon, Kratos contra o Hades, Kratos contra o próprio Zeus. Era exagerado? Era, mas era brutal, era épico. Isso fazia parte do que o jogo trazia, sabe? Refazer essa trilogia com tecnologia atual não é só nostalgia, como eu disse. É potencialmente recriar momentos históricos com aquele jogo, sabe? Imagina você enfrentar Poseidons e os cavalos dele, só que com gráficos muito mais atualizados, sendo que naquela época os gráficos já eram excelentes para aquele jogo. Mas bom, serão 3 jogos separados ou vai ser um pacote só em um único jogo? Isso ainda não foi definido pela Santa Mônica, não foi aberto ao público, mas eu acho ainda que é muito difícil eles fazerem um jogo só para os 3 remakes, entende? Pois é. E quando tudo parecia terminado, veio um Shadow Drop que ninguém esperava. Quando parecia que o anúncio já tinha sido suficiente, veio uma segunda bomba. Um spin-off em 2D e pixel art do God of War. Sim, você não tá ouvindo errado não. God of War Sons of Sparta foi anunciado. E lançado no mesmo dia que foi lançado as informações sobre esses remakes de God of War. Sinceramente, isso é um conceito bem ousado. Acho que muitas pessoas não esperavam por isso. Já pensou? Você jogar God of War como se fosse um Castlevania dos antigos? Absurdo, né? E bom, essa história se passa bem antes de todos os jogos do Kratos. Ele é um adolescente junto com seu irmão, antes de virar o fantasma de Esparta, antes do pacto com Ares, sabe? E até mais, Daemon está junto com ele. Sim, esse é o irmão do Kratos. Para quem lembra de God of War Ghost of Sparta, sabe o peso emocional que esse personagem carrega nas histórias de God of War. Agora imagina explorar junto os 2 irmãos guerreando em um único jogo. Até mesmo a exploração em mapas interconectados, sabe? Habilidades desbloqueáveis, combate lateral 2D com brutalidade estilizada. Pois é diferente, muito diferente. Mas eu acho que é um jogo legal de se jogar. Porém, isso pode dividir muito opiniões. Igual o God of War antigo e o God of War mais novo, de 2018. Mas sinceramente, eu acho que esse jogo eles lançaram mais pra explicar e dar finalidade pra história do Kratos, sabe? Só pra a gente ter aquele gostinho de quero mais, de você entender a história, de você relembrar como que era jogar God of War. E pode ter certeza, eu vou estar jogando Sons of Sparta. Até porque eu quero me conectar com o jogo. Eu acho que isso faz parte de qualquer gamer, né? Bom, eu sei que provavelmente isso daí é uma estratégia bem intelectual da parte deles. Ou talvez pode também ser um risco incalculado. Lançar um jogo em 2D enquanto anuncia um remake, mano, pode parecer estranho, mas pensa só comigo. Enquanto os remakes levam anos para ficarem prontos, os fãs têm algo novo para poder jogar por enquanto, que é aquele gostinho que eu falo de quero mais. Isso mantém a marca ativa, testa novas ideias e ainda aprofunda a história do jogo. E bom, tem outro ponto nessa história. O estúdio parceiro Mega Cat Studio é especialista em experiências com estratégia retrô, ou seja, faz sentido criativo sobre esse novo God of War. É como se a Santa Mônica Studio estivesse dizendo assim pra gente: vocês querem o Kratos raiz? Então toma! Porém, vamos brincar com isso daí também. O que isso significa para o futuro? Se os remakes fizerem sucesso, e tudo indica que farão, isso pode abrir portas gigantes pra gente. Expansão inéditas dentro da saga grega, conteúdos adicionais que nunca vimos, quem sabe até um novo arco ambientando entre os 2 jogos. E mais, com a série em desenvolvimento pela Prime Video, a marca God of War nunca teve tão forte nessa franquia nos últimos 20 anos. E bom, além disso, nesses 20 anos também eu acho que eles deveriam sim tá voltando um pouco às origens deles, sabe? Expandir um pouco dos antigos ares, novas mídias, explorar novos formatos, só que com a mesma nostalgia de sempre. É estratégia pura que os caras estão fazendo com a gente. Mas bom, uma pergunta que não quer se calar é: God of War voltou mesmo? Sim, ele voltou com identidade. A saga nórdica não foi apagada da história do Kratos. O Kratos mais maduro continua existindo, mas agora o passado não está mais esquecido, entende? A gente tem os fãs do PlayStation 2, a gente tem os fãs do God of War Ragnarok, do God of War 2018. Eles não foram apagados, é só uma melhora, é só um novo conteúdo para esse público mais atual, sabe? Eu sei que parece um pouco irônico, mas estão modernizando algo que precisava ser modernizado. Até porque a
franquia ganha um fôlego para mais uma década de vida. Mas me diz aí, você prefere o Kratos antigo ou o Kratos pai de família? Você vai jogar o jogo que eles lançaram pra gente ter um gostinho a mais de God of War? Ou vai realmente só esperar os remakes serem lançados? Comenta aqui embaixo. E se você curte esse tipo de bate-papo, já deixa o like e se inscreve no canal. E ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo desse universo gamer e de God of War. Até porque, assim que possível, eu vou estar postando mais conteúdos sobre God of War. Mas bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter acompanhado, entendido mais sobre o que é God of War. Um forte abraço, falou!